aquelas iniciais, aquele acrônimo que a gente conhece como INRI, né? INRI, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em latim, né? Em latim. Então a gente vê como as coisas estão acontecendo. E no verso 38, então, vamos voltar. Como é que Jesus foi crucificado? Verso 38 do capítulo 27. Vamos ler, quem achar? Vamos ler? É isso aí. Crucificaram com ele 2 salteadores. Existe tradição para alguns nomes que a Bíblia não coloca, né? Então, esses 2 salteadores, segundo algumas tradições, o criminoso da direita seria o Zoatão e o da esquerda, Camá. Entendeu? Aonde tem isso, pastor? No Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Isso não está na nossa Bíblia, não existe. Existe esse tipo de tradição. Assim como a mulher do Pilatos, entendeu? Aparece com o nome nesse mesmo Evangelho de Nicodemos, o Apócrifo, como Cláudia Prócula. Entendeu? E no Evangelho Apócrifo de Pedro, o nome do centurião é Petrônio. Assim como os judeus e os outros povos têm outros escritos que não são os canônicos, nós cristãos também, com os séculos e com as décadas, passamos a ter outros escritos que tentavam explicar, ou botar nomes, ou explicar uma circunstância que no cânon não ficou. Na hora da narrativa, não colocou todos os detalhes, não foram colocados todos os detalhes. E eles eram muito influenciados, ou por um judaísmo muito excessivo, ou por um helenismo muito aberto. Então, nenhum desses livros entram aqui, mas fez parte da história de algumas comunidades cristãs e judaicas. Eles tinham esses livros em mãos, como hoje a gente tem muitos livros escritos por muitos pastores, muitos autores, muitos teólogos, muitos inspirados. Tá certo? E assim, em muitas categorias, né? Hoje nós temos um sujeito que era cético, ele é falecido, é o C.S. Lewis. Ele era um cético inglês, se tornou cristão e escreveu um conto para contar de Jesus. Quem é que lembra o nome do conto? As Crônicas de Nárnia. O leão de Nárnia é Jesus. O Pedro é o Pedro. Está entendendo? Então, mas é um conto, então é uma outra forma de apresentar. Então, é outra estrutura. Assim como eles tinham muitos apocalipses. Uns 200, 300 antes de Jesus, 400 anos de Jesus, até 150, 200 anos depois de Jesus, quer dizer, durante 600 anos, o que vigorou nos escritos entre os judeus são as obras apocalípticas. É um estilo literário. A gente não pode negar. Ainda mais hoje com muita informação, muitos cursos na internet, né? Os sites de buscas, no YouTube, as pessoas falando, a gente não pode se negar a abordar esses assuntos, a gente ficar avisado que eles têm, para que ninguém depois fique aí desesperado. Eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me falou, que livro é esse, como é que é isso, de onde vem, como vem. Então não é só para dar aqui informação acadêmica, é para a gente também saber e se precaver diante de algumas demandas. Conhecer bem o assunto, entender o processo que vai se seguindo. E alguém vai perguntar, e por que, pastor, esses livros não estão na Bíblia? É ótimo que não estejam na Bíblia. O que nós temos aqui em mão já está de bom tamanho. É bastante trabalho para a gente desenvolver a cada dia. E esses outros, pode ler por curiosidade, para entender algum tema, alguma coisa, mas tem muitos assuntos ali que não correspondem à fé, entendeu? É de como eles acreditavam por lá, como eles viviam por lá. Mas existem. Há tempos atrás aí, a Sociedade Bíblica lançou uma Bíblia, que tem os livros da Bíblia tudinho, com alguns comentários e tudo, e para fora deles ali, vários livros apócrifos, já junto com a própria Bíblia.
que não estão na Bíblia, já fizeram. Algumas têm dicionários, né? E tem léxicos, aquela ali não, ela tem livros apócrifos, né? O Testamento de Adão, a Assunção de Moisés, esses outros livros que fez parte da comunidade judaica, e a comunidade cristã também dava uma passada de olho para conferir alguma coisa ali. Hã? Pois é, ó. Não precisa ir longe, quer ver? Vamos lá, Judas, coladinho no Apocalipse. Já que foi citado pelo irmão Davi, vamos lá. Judas. Versículo 14. Só esse pedaço aí para nós está bom para a gente entender o que a gente está falando. Quem vai ler para nós? 14. Depois profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, o que é Enoque? Como é? No livro de Enoque. No livro de Enoque tem realmente essa referência aí, entendeu? Mas e o livro de Enoque? Por que não está na Bíblia? Porque o livro de Enoque tem algumas histórias, algumas coisas ali que não coadunam com a Escritura Sagrada. Tem a ver com as tradições e os costumes que eles tinham lá, com as expectativas que eles tinham, não com a da Escritura Sagrada. Mas isso não impediu do Judas, né, e muitos dizem que esse aqui é o próprio irmão de Jesus, ter escrito, entendeu? Lançou mão, ele foi lá e apanhou essa citação, que esse livro era corrente no tempo deles, e apresentou. Olha lá, ele falou, velho. Entendeu? Isso não quer dizer que o Enoque nunca falou isso. O Enoque não pode ter falado o que eles dizem que falou. Tem até já o quarto Enoque, era até o terceiro, agora já tem o quarto Enoque. Primeiro, segundo, terceiro e quarto Enoque. Então, essas coisas assim, a gente entendendo, a gente compreendendo essas coisas aí, a gente vai entendendo o contexto das coisas, para a gente entender. Pastor, isso é muita informação? Não, é importante. Porque hoje a gente lida com as informações, está na palma da mão, nos computadores, nos smartphones, no celular. Então é importante a gente saber e não passar isso despercebido. Ou tomarmos um susto num momento ou outro, quando alguém comenta sobre algum desses escritores que não estão na Bíblia. Eu já distribuí aqui na igreja uma vez um panfleto, né, com o nome de inúmeros livros citados na Bíblia que não estão na Bíblia. Não foram perdidos, não foram achados mais. Né? Então, a gente tem que saber dessas coisas. Tem até, eu não me lembro bem se é em Colossenses, Paulo fala para eles lerem. Vamos ler aqui, Colossenses 4, é do que eu estou falando, vamos lá. Colossenses 4, 16. 15 e 16. Quem não leu ainda, vamos ler? Colossenses 4, 15 e 16. Vamos ler, faz favor. Vamos participar. Achou já na Bíblia aí? Vamos ler. 15, 16. Vamos ler. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o que seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Cadê a epístola de Laodiceia na nossa Bíblia? Não está, não foi achada. Mas Paulo fala, eu escrevi uma epístola para Laodiceia. Vocês leiam a deles e manda essa que eu mandei para vocês, para eles lerem lá também. Troquem a carta, façam uma cópia, né? Manda lá para ter. Mas nós não temos a carta aos de Laodiceia.
Então a gente entender que essas coisas também tem, a gente sabendo, tomando conhecimento disso, a gente não é levado a todo e qualquer vento de doutrina. A gente consegue saber bem o que pensamos, como pensamos. Então vamos voltar lá então para aqueles fatos com Jesus. Mateus 27. Foram colocados 2 salteadores com Jesus. E eles fizeram o quê? Olha lá. 39 e 40. Dizia o quê? Pode ler o 42. Salvou os outros que a si mesmo não pode salvar. É o rei de Israel, desça agora da cruz e queremos. Ah, viu aí? Pode ler o 43. Confiou em Deus, livre-o agora, e o ama. Você diz, sou filho de Deus. Tá, olha só. E o 44, diz o quê? E mesmo lhe lançaram também seu rosto, os salteadores que com eles estavam crucificados. Então veja bem. As pessoas mandam, olha só. Salvou os outros tudinho, e agora? Não consegue salvar a si mesmo? Desce daí, velho. Se você descer daí com um milagre, nós vamos acreditar em você. Se você descer daí, é porque você realmente... Se Deus vier em teu socorro te tirar daí agora, aí nós vamos crer em você. Salmo 22. Salmo 22. Aí agora a gente vai voltando para o Salmo sempre o 22. Olha lá. Deve ser o 7 e o 8. Quem achar pode ler. Não, isso aí você está em outro. 22. Ah, é, viu aí? Se Deus tem prazer em você, se Deus te ama mesmo, se você é filho de Deus mesmo, então Deus vai te tirar daí. Né? Maniava a cabeça, coitado, pobre coitado. Então você vê que situação. E por fim, os 2 salteadores fizeram a mesma coisa que os outros. Isaías 53. Isaías 53. Verso 12. Isaías 53, 12. Quem achar pode ler. Isso aí. Então, foi colocado com os transgressores. Ele que não tinha culpa. O próprio governador disse que ele era inocente, que não via culpa nenhuma nele. Então, ele levou sobre si o pecado de muitos. E intercedeu pelos transgressores. Por quê? Porque, na verdade, Jesus foi maltratado ali por 3 grupos. 3 grupos. Não é à toa que está ali, ó. Foi contado com os transgressores, quer dizer, com os ladrões salteadores,
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e ainda por cima intercedeu pelos transgressores. Quando ele diz, né, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas esses três grupos que fizeram essa malfadada situação com Jesus, essa malvadeza com Jesus, os ignorantes, são pecadores ignorantes. Depois os pecadores religiosos, porque aqui a gente leu que os príncipes do sacerdote, com os escribas, os anciãos, os fariseus escarneceram e diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Tá certo? Então, pecadores religiosos e os pecadores condenados, porque são dois, estão à direita ou à esquerda, e os dois também começaram a... Então, livra a ti, livra nós também, tal e tal e tal, faz alguma coisa aí por nós. É um momento de desespero, né? Para os ladrões também. Eles vão morrer também. Daqui a algumas horas eles vão morrer. Então, tem de tudo nisso aí. Mas Lucas capítulo 23. Lucas 23. Vamos ler 23, 39 até o 41. Pode ler até o 42. Lucas 23, 39 ao 42. Quem vai ler? Quer dizer, esse aí que tomou essa decisão de falar isso, que momento foi esse? Que a gente leu em Mateus que os dois zombaram. Acontece, irmãos. Na hora lá, aquela coisa, comoção toda, todo mundo zombando, os dois zombarem. Mas daqui a pouco, a gente não sabe quanto tempo, meia hora, uma hora depois, o outro fala alguma coisa e o camarada fala, rapaz, espera aí. Estou pensando aqui, nós temos motivo para estar aqui. Esse aí nós já ouvimos falar dele. Pregava amor, orar pelo inimigo, perdoar, ser generoso, ser grato a Deus e aos homens e tal. Esse aí não tem motivo para estar aí não. Nós dois temos, ele não. Então, quer dizer, que processo, que tempo é esse? Porque eles foram crucificados na hora terceira, 9 horas da manhã. Agora está dando a hora sexta, é o nosso meio-dia. Já tem 3 horas que as coisas estão acontecendo. Então, continua lendo aí.